Ok. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que a vossa semana tenha corrido bem e que de alguma maneira possam ter retirado alguns ensinamentos do outro vídeo que façam sentido para vocês. Apelo sempre à responsabilidade própria e tudo o que eu digo é meramente indicativo e provei de coisas que eu aprendi e de conclusões que eu retirei, tanto de mim próprio como de outras pessoas com quem estive em contacto, mas também sobre grandes apoios que tive, nomeadamente na leitura, de pessoas que foram mais bem-sucedidas do que eu neste momento e que ensinaram-me coisas à qual eu estou a aplicar e estou a ter sucesso, e por isso também quero trazer aqui essas mesmas coisas que, lá está, que estas tais pessoas bem-sucedidas em diferentes ramos me ensinaram, e portanto é isso que eu quero fazer com vocês. Hoje o vídeo é muito interessante, porquê? Porque é um tema que neste momento é muito importante, ok? Seja a nível do que está a acontecer no mundo, mas também por isto estar a acontecer no mundo é uma grande oportunidade para fazermos aqui uma autorreflexão. E essa autorreflexão engloba termos um sentido crítico, não engloba aceitarmos as coisas como uma verdade absoluta e escolhermos acreditar só porque sim nas coisas, sem nos questionarmos, mas engloba, ou seja, questionarmos a nós próprios, a quem está connosco e também ao meio que nos rodeia. E é isso que eu vou falar hoje, a importância de nos autoquestionarmos e como é que isso poderá trazer mais clareza à nossa vida, mas também quando interagimos com o outro e sem dúvida, ou seja, agirmos no sentido de muito mais eficaz, muito mais verdadeiro, ok? Não sermos mais um ou mais uma, sermos o que viemos, o nosso melhor. E isso começa com clareza e com transparência, como eu falei na outra semana. Fiquem por aí e vamos ao vídeo. Ok. Vou meter isto aqui em baixo. Porque é que questionar é importante? Eu destaquei estes 3 níveis porque sinto que são os níveis mais importantes. Claro que depois existem vários subníveis, digamos assim, mas isto aqui é o mais importante e também quero transmitir com vocês porque é que isto é o mais importante. Ok. Temos então o primeiro nível, que é o nível individual. Ok? E porque é que questionar-nos a nível individual é muito importante? Porque, ou seja, todos nós somos criaturas de hábitos, ok? Somos criaturas de hábitos, somos criaturas. Deixa-me só fechar isto aqui. Ok. Somos criaturas de hábitos, somos criaturas que acreditamos em determinadas coisas e não acreditamos em outras coisas. Somos criaturas que gostamos de determinadas coisas e não gostamos de outras coisas. E isso torna-nos altamente limitados nesse sentido. Porquê? Porque a partir do momento que eu defino o que eu acredito como uma verdade absoluta, ou seja, isso já não me está a permitir uma entrada nova de informação, ou seja, não me está a permitir a aprender continuamente. E porquê é que é importante nós questionarmos a nível individual? Porque eu posso acreditar numa coisa e eu posso pensar que uma coisa está correta. No entanto, muito do que nós acreditamos individualmente, ou seja, surge em grande parte aqui. Ou seja, surge em grande parte no sistema. Porquê? Porque nós nascemos num determinado meio, numa determinada cultura, num determinado sistema. E as pessoas que estão à nossa volta seguem-se por esse mesmo sistema. Portanto, muitas das coisas que nós acreditamos, muitos dos hábitos que nós temos, transfere-se, ou seja, desse meio, não é? Desse meio que proveio desse sistema. E maior parte das vezes escolhemos acreditar cegamente no que nos dizem ou no que o sistema nos está a transmitir, sem sequer questionarmos isso. E depois tornam-se crenças, ou seja, definimos-nos através disso, não é? E, ou seja, torna-se aqui a nossa personalidade, não é? Ou seja, a pessoa que nós nos definimos tem com base, ou seja, naquilo que está à nossa volta, nos hábitos, no que fomos aprendendo, no que as pessoas nos foram dizendo. E é por isso que isto é uma faca de dois gumes,
porque, ou seja, podemos nascer num meio saudável, não é? Num meio onde realmente existe a abundância em todos os níveis, seja a nível relacional, seja a nível financeiro, seja a nível emocional, seja a nível físico, seja a nível nutricional, ou seja, onde realmente o sítio onde nós crescemos abunda a verdade e o que é que faz sentido, como é que realmente nós podemos ir à verdade e ao core, ao núcleo de tudo e sermos bons em tudo o que fazemos. E depois, mas isso é raro, não é? Isso é raro e a maior parte de nós, não é? Digamos 95%, 99% das pessoas no mundo nasceram num meio que não é bom, não é? Num meio onde não, ou seja, onde não reside a abundância em quase todos os sentidos. E é por isso que é muito importante nós termos um autoquestionamento. Porquê? Porque se eu me questionar a mim próprio sobre aquilo que eu escolho acreditar, a probabilidade de eu chegar a uma conclusão mais clara e tomar uma decisão mais eficaz é muito maior. Porquê? Porque eu, em vez de estar a seguir simplesmente como um robô as ordens, não é? Ok, eu sigo as ordens sem sequer questioná-las, eu questiono-me a mim próprio, ou seja, o que é que faz sentido? Faz sentido eu estar a fazer isto? Porque é que eu devo acreditar nisto? Porque é que eu não devo acreditar naquele outro, não é? O que é que torna isto verdade? O que é que torna isto não verdade? Não é? Isso é muito importante, porque muitas das vezes acreditamos em coisas e se vocês fizerem este autoquestionamento individual, não no sentido de dúvida para com vocês próprios, mas no sentido de curiosidade, ou seja, no sentido de querer saber mais e de realmente, como aqui, ou seja, como quando somos crianças, ou seja, à qual temos aquele espírito de abertura, não é? Aquele espírito de conhecer, aquele espírito de estar aberto ao que vem, aquele espírito de querer aprender, não é? E não termos logo um julgamento perante as coisas. Ou seja, é esse tipo de questionamento que nos permite, de alguma maneira, conseguir ter mais sucesso, ou seja, não só na maneira como nos estamos a sentir e ter mais clareza sobre isso, mas também nas nossas decisões e no que é que nós estamos a fazer ao longo do dia. Porque se não houver este questionamento, basicamente nós estamos a dizer que tudo o que acontece exterior a mim tem o impacto de determinar a maneira como eu me sinto e as minhas escolhas. Ou seja, eu não sou o criador da minha vida, digamos assim, eu não escolho aquilo que eu quero. Ou seja, basicamente eu deixo que outras pessoas, sem me aperceber, ok? E inconscientemente fazemos isto, ou seja, sem me aperceber eu deixo que outras pessoas, o meu meio, determine aquilo que eu devo fazer e as minhas escolhas. Ou seja, isso é muito perigoso. Porquê? Porque em vez de nos tornarmos pessoas independentes, tornarmos-nos pessoas dependentes. E se vocês repararem, atenção, isto aqui é puramente a minha observação. Se vocês tiverem uma opinião diferente, sintam-se à vontade para partilhar e para comentar. E se vocês repararem, o sistema sempre nos ensinou a ser pessoas dependentes. Ou seja, desde o momento que nós entramos para a escola, não é? Até à universidade ou o que quer que seja. Ou seja, somos sempre ditos que, ok, esta é a matéria e isto é que é a verdade. Isto é a verdade absoluta. Ok? Vocês têm de colocar isto no texto, na prova. Se porventura colocarem, não concordarem com isto ou tiverem uma perspectiva diferente, isso para já não é válido. Não há uma opinião que possa ser válida, porque o que está nos livros é o que está correto. E primeiro, e segundo, não podemos questionar isso, ou não podemos colocar uma resposta diferente, a nossa perspectiva perante algo, porque, ou seja, vai ser denominado como errado, não só perante a escola, mas perante todo esse sistema que foi criado à volta disto, ou seja, vamos ver as coisas como erradas. E é por isso que isto é bastante inconsciente e de alguma maneira limita-nos, porque em vez de nós estarmos a ser os criadores, em vez de nós sermos independentes, e termos esta vontade de questionar e de ouvir diferentes perspectivas e de aprender de diferentes fontes e de realmente, ou seja, tomarmos a ação, ou seja, ganharmos experiência a tomar a ação perante as coisas que aprendemos, não, ou seja, moldámos num sistema a qual tipo, é como se tivéssemos de saber já tudo, ok? E se eu responder algo que é fora do normal, então eu vou estar errado, não é? E se eu não fizer as coisas como supostamente devem ser, eu vou estar errado. E é por isso que isto é extremamente limitante e extremamente perigoso, porque não só torna-nos pessoas dependentes, mas em vez de estarmos a explorar o nosso maior potencial,
estamos condicionados ao fracasso. Porquê? Porque não estamos a ser nós próprios, estamos a ser algum, ou seja, estamos a ser uma coisa, ou seja, que todo um sistema nos ensinou, basicamente. Não é? E estamos a ser isso em vez de sermos nós próprios, em vez de nos manifestarmos como nós somos. Isso é muito importante. Porquê? Porque depois, ou seja, também temos aqui o coletivo, que eu já fui falando no início, ou seja, o coletivo é... Nós também temos a capacidade de questionar as outras pessoas. E, ou seja, porquê? Porque, ou seja, em vez de ou seja, um professor diz-me alguma coisa, esta pessoa diz-me alguma coisa, mas muitas das vezes nós nem questionamos, porquê? Porque aquela pessoa supostamente é melhor do que eu, não é? Se aquela pessoa supostamente sabe mais do que eu, portanto, quem é que sou eu para questionar se eu tiver alguma dúvida? E, ou seja, isso é que é muito importante termos este tipo de autoquestionamento, de questionamento para com o outro. Porquê? Porque de alguma maneira, ou seja, primeiro não estamos importados com a opinião dele, não é? Ou dela, da pessoa que está supostamente do outro lado. Ou seja, estamos a questionar porquê? Porque acima de tudo temos esse espírito de abertura e não estamos dependentes se aquela pessoa vai aprovar ou não a nossa questão. Porquê? Porque lá está, nós estamos a questionar, estamos a querer saber mais, estamos a querer aprender, estamos a querer descobrir. E se vocês repararem, quando nós questionamos algo que vai contra aquilo que é lecionado pelo sistema, somos vistos como alguém que não é bom aluno ou que tem alguma dificuldade, não é? Ou seja, isto foi moldado ao longo de gerações e gerações, se vocês refletirem sobre isso, ou seja, é sempre, basicamente, nunca nos foi ensinado que devemos questionar e devemos estar bem com o não saber, não é? Porque estamos constantemente a aprender e para isso é preciso estarmos constantemente a questionar e estamos constantemente a querer descobrir novas coisas. E é por isso que é muito importante questionarmos o outro, independentemente de quem seja, porque não só não nos estamos a importar com o que é que aquela pessoa possa pensar, não é? E isso também é super poderoso. Porquê? Porque de alguma maneira, ou seja, eu não me defino através do que aquela pessoa me vai dizer. Eu confio em mim próprio e estou bem comigo próprio, independentemente do que aquela pessoa diga. Isso é muito importante. Porquê? Porque lá está, como eu falei no outro vídeo, que é o vídeo, posso deixar aí no link da descrição, que é porque é que é destrutivo e importarmos com a opinião dos outros. Basicamente é isso, ou seja, é muito destrutivo porque deixámos de ser nós próprios e passamos a ser um robô quase, não é? Uma imagem criada por outra pessoa ou uma suposta imagem criada pela sociedade, e se não formos de acordo com essa imagem, então é porque estamos de alguma coisa errada. Mas vejam o vídeo, está muito fixe. E por último, aqui o sistema. Atenção pessoal, o sistema eu acho que é das coisas mais perigosas que existe, na minha opinião, atenção. Porquê? Porque o sistema, muitos de nós vê o sistema como algo superior a nós, não é? Quase como se nós fôssemos aqui uns peões e o sistema é aqui basicamente esta fábrica gigante, não é? E nós simplesmente obedecemos ao que nos dizem, ao que essa fábrica diz, não é? Mas não, o sistema é um conjunto de pessoas. Aliás, somos todos nós criamos esse sistema, criamos esta sociedade. E o governo não é mais do que um conjunto de pessoas, não é uma coisa superior que nunca foi vista, não. É um conjunto de pessoas que pensam também e que têm determinadas escolhas e que têm determinadas crenças. E isso é que é perigoso, porque a partir do momento que nós damos poder ao governo, a partir do momento que nós damos poder ao sistema, basicamente deixamos de ter esta opção de escolher aquilo que queremos fazer e de ter uma perspectiva diferente perante o que está a acontecer. Porque, por exemplo, eu vou usar o exemplo muito comum agora do coronavírus. Todos nós estamos familiarizados com isto. E atenção, isto é puramente indicativo, subscreva a vossa responsabilidade no que quer que seja. Mas temos o coronavírus, temos o Covid-19, das duas uma. Eu posso escolher acreditar em tudo o que a televisão me diz, em tudo o que os mídia me dizem, ou posso
em vez de simplesmente acreditar em tudo o que me dizem, ou seja, em vez de simplesmente acreditar em tudo o que é falado, em tudo o que é mostrado, não é? Em tudo o que é ditado, em todas as leis que supostamente são colocadas. Ou seja, se eu, digamos, imaginem uma autoestrada, não é? Imaginem aqui uma autoestrada, não é? E nesta autoestrada, ou seja, aqui estão aqui os carros, não é? Estão aqui vários carros. E vocês estão aqui, vocês e eu, ou seja, estamos aqui sentados. E o que é que esta autoestrada representa? Esta autoestrada representa, ou seja, as crenças, ou seja, o que se passa na sociedade. Pode ser o Covid-19, não é? Pode ser a lei, pode ser qualquer outra coisa, não é? Qualquer outra ideologia, qualquer outra coisa que realmente possa estar a acontecer. E das duas, uma. Eu posso, ou seja, em vez de ser esta pessoa aqui, não é? Tipo, ser isto e nem sequer me questionar sobre isso. Ou seja, é como se só fosse aquele carro, ou seja, isto é o que existe, não é? Isto é o que existe, não existe mais nada. Posso também, ou seja, ser só a lei e dizer assim, ok, isto é o que existe, não é? E eu basicamente, em vez de ser esta pessoa que estou a observar de trás, ou seja, estou a dizer, ok, olha, porque é que isto é verdade, não é? Porque é que eu devo acreditar nisto? Tipo, faz-me sentido eu estar a acreditar nisto ou existe outra pesquisa, ou posso fazer aqui uma pesquisa para tentar perceber o que é que realmente está a acontecer, não é? E menos uma coisa que as leis. Porque é que existem leis, não é? Porque é que existe esta necessidade de termos regras, de termos leis? Sei que pode parecer um bocadinho estúpido, mas se formos, ou seja, se formos autodidatas nesse sentido, começamos a perceber que, ou seja, que vai, em parte, à falta disto, de questionarmos, não é? A falta de nos questionarmos a nós mesmos, estamos bem em não saber, em questionar. Porque se eu for esta pessoa que está aqui na beira da autoestrada a ver os carros a passar, eu consigo olhar, ou seja, ver isto com muito mais clareza, o que é que está a acontecer, consigo ver isto com muito mais clareza e consigo ver outras coisas quaisquer com muito mais clareza. Porquê? Porque em vez de me definir através delas, em vez de ser cego ao ponto de só ver isto e só isto é que é a verdade, não, ou seja, eu escolho de alguma maneira estar aqui na berma e perceber, ok, tipo, deixa-me fazer uma pesquisa sobre isto. Vou pesquisar sobre isto, vou ver o que é a verdade, o que é mentira. Não é? Vou ver o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. E seja no Covid-19, seja na lei, seja nos relacionamentos, seja na nutrição, seja na saúde, seja nas emoções, ou seja, todos nós fomos condicionados a acreditar cegamente em alguma coisa, sem sequer questionarmos se isso é verdade ou não, simplesmente porque nos foi passado e supostamente é porque deve ser assim. E até há um exemplo muito caricato que é, por exemplo, havia uma família com 3 gerações e supostamente, eu não sei se é assim, por acaso eu não sei, mas ok, supostamente pegava-se num presunto, não é? E cortava-se, não é? E aquelas famílias, ou seja, na última geração da filha, cortava-se a pata do presunto, a última parte. E a filha fez assim porque foi perguntada à filha, porquê é que fazes assim? Pá, não sei, a minha mãe fazia, não é? Ou seja, a minha mãe fazia, portanto eu também faço. Fosse perguntar à mãe, olha, mas porquê é que fazes assim? Olha, porque a minha avó fazia, não é? A minha mãe fazia. Portanto, a avó da filha. Um, e, e depois foi-se perguntar realmente à avó, não é? Àquela primeira geração. O que é que ela disse? Pá, olha, eu fazia isto porque nunca havia na panela. Não é? E é um exemplo caricato, porque, ou seja, enquanto as outras duas pessoas, a mãe e a filha, faziam sem sequer se questionar o porquê estar a fazer aquilo, simplesmente, sei lá, olha, porque é assim, não é? Sem sequer se questionar. Ou seja, a avó tinha uma razão, tinha um motivo, e era com uma questão simples como porque nunca havia na panela. Ou seja, pode parecer um exemplo assim um bocadinho mais básico, mas se vocês ou seja, essa analogia, se vocês transportarem isso para a vossa vida,
começam a perceber que há sempre um porquê para as coisas estarem a acontecer. E quando nós descobrimos esse porquê, quando nós temos clareza sobre o que é que está a acontecer, é muito mais fácil conseguirmos tomar uma decisão lá está, com clareza, e acima de tudo, sermos pacientes e escolhermos de alguma maneira acreditar não só naquilo que nos dizem, mas também, ou seja, em ter um motivo forte, em termos um porquê, não é? Tem sempre aqui um porquê, porquê. É muito importante este constante porquê, porque isso é o que nos permite, lá está, ter clareza sobre as coisas e tomar decisões eficazes em última análise, porque se eu tomar uma decisão só porque sim, lá está, estou condicionado ao exterior, estou a dar o meu poder a outra pessoa, não é? A maneira como eu me sinto e as minhas escolhas estão dependentes de outra pessoa. E é por isso que é muito importante fazer o autoquestionamento. Espero que tenham gostado e espero que faça sentido para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like, é muito importante, ou seja, quanto mais like tiver, mais, não é que eu esteja dependente disso, mas é questão de estes vídeos são espalhados pelo YouTube, não é? O algoritmo do YouTube, ou seja, começa a espalhar mais este vídeo, partilhem com alguém que possa ser significativo e subscrevam se gostam deste tipo de conteúdo. Um abraço e até à próxima quinta. Tchau.